Feliz desaniversário, Lima Barreto. Se bem que a palavra feliz e o nome Lima Barreto, assim, parece uma contradição entre termos, né? Cara, o Lima Barreto nasceu no dia 13 de maio, mas de 1881. Ou seja, no dia do aniversário de 7 anos de idade dele, que foi abolida a escravidão no Brasil, né? Pobre e mulato, que nem o Machado de Assis, né? Ele vislumbrou na literatura a possibilidade de ascensão num país exclusivista e afrancesado que nem o Brasil, né? E em pagamento recebeu o escárnio, o desprezo, o silêncio, né? Ele, que nem o Machado de Assis, ele também conseguiu, ele foi adotado lá tal, e daí conseguiu a chance de um emprego público decente. Só que para ele, cara, um emprego burocrático, né, sucumbir àquilo que o Thoreau chamou de o silencioso desespero, era o equivalente à morte, né? Então ele simplesmente abandonou o tal emprego, virou escritor, escreveu livros pungentes, livros sensacionais, né? E foi ignorado pela crítica literária, pelo o mundo das belas letras, né? O mundo que aclamava o Olavo Bilac, o Coelho Neto, o Benjamin Constellar, né? O belo mundo das letras cariocas. E ele foi entrando em erupção, assim, com o descaso e com o desprezo que era tratado, e foi pirando. Ele vira o Policarpo Quaresma, ele vira o Isaías Caminha, ele vira a Clara dos Anjos. Ele é o homem que falava javanês. Ele falava javanês, só que falava de verdade e ninguém entendia, né? Porque ele estava falando de um país Brasingunga, lá esqueci como é que ele chamava o Brasil, Brasingunga, que é esse país horroroso que a gente vive, né? Lima Barreto, Afonso Henriques Lima Barreto, nome de rei para um hóspede eventual do hospício, né? Um mulato chegado na cachaça. Sim, e pode usar a palavra mulato, ao contrário desses mala que ficam dizendo que mulato vem de mula, que é uma estupidez. Se o Lima Barreto dissesse isso, eu ainda aceitava, porque ele tem direito a se revoltar. Bom, e daí ele morreu em 1922, né? Quase foi enterrado como indigente, em Cova Rasa. 1922, o ano, né, da ruptura, o ano da Semana de Arte Moderna de 22, vai fazer 100 anos o ano que vem que ele morreu, né? Mas finalmente, pelo menos agora, ele é bem conhecido, ele é bem lido, né? Dentro dessas circunstâncias aí de ser bem lido no Brasil. Mas pelo menos é falado, é comentado, é conhecido e deveria ser lido. E eu sugiro que você leia. Leia, comece a ler hoje, que é o desaniversário dele, né? 14 de maio. Né, um dia depois do aniversário, que só podia ser 13 de maio, incrível, né? Esse homem marcado por contradições, por dores, muito revelador do Brasil, autor de uma obra soberba. Lima Barreto, nós saudamos. Lima Barreto, tu estás vivo. Lima Barreto, nós te amamos. Tchau. Mais do que qualquer outra atividade espiritual da nossa espécie, a arte, especialmente a literatura, a que me dediquei e com que me casei, mais do que ela, nenhum outro qualquer meio de comunicação entre os homens, em virtude mesmo do seu poder de contágio, teve, tem e terá um grande destino na nossa triste humanidade. Os homens só dominam os animais e conseguem em seu proveito ir captando as forças naturais porque são inteligentes. A sua verdadeira força é a inteligência. E o progresso, o desenvolvimento desta, decorrem do fato de sermos nós animais sociáveis, dispondo de um meio quase perfeito de comunicação, que é a linguagem, com a qual nos é permitido somar e multiplicar a força de pensamento do indivíduo, da família, das nações e das raças. E até mesmo das gerações passadas, graças à escrita e à tradição oral, que guardam as cogitações e conquistas mentais delas
e as ligam às subsequentes. Portanto, meus senhores, quanto mais perfeito for esse poder de associação, quanto mais compreendermos os outros que nos parecem, à primeira vista, mais diferentes, mais intensa será a ligação entre os homens e mais nos amaremos mutuamente, ganhando com isso a nossa inteligência, não só a coletiva, como a individual. A arte, tendo o poder de transmitir sentimentos e ideias sob a forma de sentimentos, trabalha pela união da espécie. Assim, trabalhando, concorre, portanto, para o seu acréscimo de inteligência e de felicidade. Ela sempre fez baixar das altas regiões, das abstrações da filosofia e das incansáveis revelações da fé, para torná-las sensíveis a todos. As verdades que interessavam e interessam a perfeição da nossa sociedade. Ela explicou e explica a dor dos humildes aos poderosos e as angustiosas dúvidas destes àqueles. Ela faz compreender umas às outras as almas dos homens, dos mais desencontrados nascimentos, das mais diversas épocas, das mais divergentes raças. Ela se apieda tanto do criminoso, do vagabundo, quanto de Napoleão, prisioneiro, ou de Maria Antonieta subindo a guilhotina. Ela, a arte, não cansada de ligar as nossas almas umas às outras, ainda nos liga à árvore, à flor, ao cão, ao rio, ao mar e à estrela inacessível. Ela, a arte, nos faz compreender o universo, a terra, Deus e o mistério que nos cerca e para o qual abre perspectivas infinitas de sonhos e de altos desejos, fazendo-nos assim tudo compreender. Entrando no segredo das vidas e das coisas, a literatura reforça o nosso natural sentimento de solidariedade com os nossos semelhantes, explicando-lhes os defeitos, realçando-lhes as qualidades e zombando dos fúteis motivos que nos separam uns dos outros. Ela, a arte, tende a obrigar a todos nós a nos tolerarmos e nos compreendermos. E por aí nós nos chegaremos a amar mais perfeitamente na superfície do planeta que rola pelos espaços sem fim. O amor sabe governar com sabedoria e acerto. E não é à toa que Dante diz que ele move o céu e a alta estrela. Atualmente, nessa hora de tristes apreensões para o mundo inteiro, não devemos deixar de pregar, seja como for, o ideal de fraternidade e de justiça entre os homens e um sincero entendimento entre eles. E o destino da literatura é tornar sensível, assimilável, vulgar esse grande ideal de poucos a todos, para que ela cumpra ainda uma vez a sua missão quase divina. Possam essas palavras de grande fé, possam elas, na sua imensa beleza de força e de esperança, atenuar o mau efeito que vos possa ter causado as minhas palavras desenchavidas. É que eu não soube dizer com clareza e brilho o que pretendi. Mas uma coisa garanto-vos: pronunciei-as com toda a sinceridade e com toda a honestidade de pensar. Talvez isso faça com que eu mereça perdão
pelo aborrecimento que vos acabo de causar. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.